Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para hoje eu separei uns arquivos que eu tinha gravado quando eu tinha GTX 1060. Eu decidi fazer uns testes com jogos mais atuais para mostrar para vocês como que essa GPU e suas placas que seriam equiparadas, concorrentes, tipo RX 580, como elas se comportam com jogos da atualidade para 2024. Caso você queira adquirir ou adquirir uma 580, que elas vão ter um desempenho ali semelhante. O conjunto que foi utilizado foi um Ryzen 7 5700X numa B450M Pro com 16 de RAM. Então, confere aqui o vídeo e vamos para as análises. A primeira opção que eu vou apresentar para vocês é um jogo que ele recorrentemente é reportado como sendo um dos mais pesados da categoria. E que é Plague Tale Requiem. Você vai rodar ele com o gráfico no baixo, algumas coisas normais, e vai seguir ali acima, levemente dos seus 30 FPS. Para você poder tancar ele pelo menos acima dos 45 para 60, isso eu estou falando nativamente, sem você fazer nenhuma modificação ou algo do tipo, você vai ter que colocar algumas coisas no baixo, de preferência, e ainda utilizar a FSR, por exemplo, para fazer um upscaling em ultra desempenho. Então, dessa forma você consegue ali pegar esse jogo e manter-se na casa dos 50, 60 FPS. Também vai depender do cenário. Cenário muito aberto, com muitos elementos, ele vai cair para casa dos 45. Mas nada que não seja jogável, né? Ainda você consegue ainda jogar alguma coisa. Watch Dogs 2 não ser considerado para muitos como um jogo atual, mas ele não deixa de ter gráficos bacanas e, de certa forma, influenciar no mercado, ou ter influenciado. Então, trouxe aqui para vocês a configuração que o jogo se encontra atualmente. Ele, nessa configuração, consegue ser bem estável dentro desses 60 FPS. E é um jogo que eu achei particularmente estável, ele não tem tantos drops e você vai conseguir jogar tranquilamente. É um jogo, inclusive, com um gráfico muito bonito. Control, basicamente um dos primeiros jogos a trazer um Ray Tracing que fosse realmente relevante, que trouxesse um impacto no mercado, no jogo. É um jogo bem complexo, um jogo que tem muitos elementos, inclusive você tem uma destruição do cenário muito grande. E com essa configuração na 1060 você consegue jogar o jogo também tranquilamente. É um jogo que ele é relativamente bem estável, mesmo com muitas partículas, muita explosão e muitos NPCs. Você consegue ainda não ter um drop tão gigante, embora você tenha relativamente, mas você consegue rodar tranquilamente. E se você baixar uma resolução, melhorar a FSR, ou até quem sabe diminuir textura, você consegue ainda um desempenho melhor. Mas no melhor dos cenários, essa é a configuração que nós conseguimos ter um jogo estável, ao mesmo tempo que bonito. Assassin's Creed Valhalla eu não necessariamente gravei e capturei gameplay, porque é um jogo que também é relativamente bem estável, tem muitos elementos em mapa, mas você consegue ter uma gameplay simples, é um jogo que ele não tem tanto drop, e eu capturei ele em duas opções. A primeira foi com configuração 1080p no alto, lembrando que aqui não vou ter utilização de Ray Tracing e tecnologias da nova geração, e eu gravei também o desempenho no médio, e eu vou gravar a primeira parte do benchmark completo para vocês verem como que funciona esse teste em sua aplicação completa. Ele vai avaliar o cenário, questão de grama, fumaça, água, e mostrar o resultado, tanto do benchmark no alto como no benchmark médio, para vocês verem a média que a 1060 de 6 GB faz nesse jogo.
E tá aí, configuração 1080p no alto, alcançamos uma média de 43 FPS. Então, com o campo de visão no máximo, só que aqui a gente não tem Ray Tracing e afins. E no médio, cá estamos nós com 52 de média. Então, acredito que você alcance facilmente os 60 jogando com ele no baixo. Em Full HD, claro. Cá estamos nós agora com Atomic Heart, um jogo que eu particularmente gostei bastante. Eu até que achei esse jogo que foi bem otimizado, pois como você pode ver na 1060, rodando aí com seus acima de 80, 90 FPS, acredito que essa configuração, eu tenha feito uma escalada do mínimo para o alto, mas mesmo se você for utilizar esse jogo no alto ou para o médio, mais ou menos nessa configuração, você ainda fica dentro da casa dos 50 a 60 FPS. Então é um jogo que eu acredito também que, em questão de opinião, ele tem um gráfico muito bacana, fora a dublagem dele que é sensacional. Então fique com o restante do teste. Tem que aparecer. Vai ficar ótimo na foto. Todo mundo aqui parece tão feliz e contente que nem na China. E você já foi à China, camarada Major? Já fui pra todo canto. Digo, acho que menos pra China. A verdade é que a instalação 3826 não é tão longe assim dos nossos aliados chineses. Gosto do espírito deles. E ouvi dizer que é legal lá. É mesmo. Continuamos aqui com Dead Space Remake, um jogo que está sensacional graficamente falando. É um jogo bem estável, por sinal. No entanto, na 1060 não teve nenhuma condição de você fazer ele funcionar em Full HD com mais de 30 FPS. O jogo é extremamente pesado, ficou muito pesado. E como vocês podem ver aí no teste, o jogo ele está no médio, rodando na média de 20 em Full HD. Então quando você coloca no baixo, mesmo assim ele não alcança a médias de 30. Então você consegue jogar como se você estivesse ali no PlayStation 3 tendo drop, mas tem um grande desempenho nesse jogo. Infelizmente você vai ter que procurar uma placa que seja melhor. Collect kinesis and stasis modules from Acting Chief Engineer Jacob Temple. Location? Error. Employee not found. I can't reach security. Same for the chief engineer. What is wrong with their comms? Death Stranding, um jogo que basicamente divide muita opinião, que é o iFood Simulator, né, entregador de pedidos. E você basicamente, com ele no alto, tudo que você pode ter direito em Full HD, você consegue segurar tranquilamente na 1060 com os seus 60 de FPS. Teremos cenários mais pesados, teremos cenários mais leves, mas numa condição geral, o jogo ele roda tranquilamente, você não vai ter problemas com isso. Então, também pode ser, acredito que seja um jogo meio que otimizado, mas também não tem muito que otimizar em cenário. Então, enfim, esse é o resultado. Embora a Ubisoft seja famosa por seus bugs, não temos como negar que ela tem
jogos com cenários muito bonitos, Far Cry 6 não é diferente. Na 1060 você consegue jogar esse jogo no médio Full HD tranquilamente, com o jogo na casa dos seus 50, 60. Eu não tive problemas particularmente no longo prazo, no sentido de estabilidade. O jogo, para mim, ele sempre se manteve nessa condição. Só para constar, no caso, eu também joguei, foi com a 4070. No entanto, ele não teve drop. E dos poucos testes que eu fiz com a 1060 também se manteve sempre na mesma linha de FPS. Então, essa é a condição para você jogar. O cenário fechado não se difere muito do cenário aberto. E é isso. Por aqui. Tá bom. Eu não vou resistir. Fortnite você tem dois tipos de gameplay, posso dizer assim de passagem. A primeira que seria uma possibilidade de você jogar ele com o gráfico todo no máximo e jogar no modo sem construção ou jogar no modo criativo para fazer N coisas. Mais uma coisa que não vai se mudar é o gráfico e a qualidade. Então, se você pegar uma 1060 para jogar esse jogo nessas condições, o que você vai ter é uma média de 30 FPS com Full HD com o jogo no máximo e não utilizando todas as tecnologias que o jogo pode oferecer, como geometria virtualizada de nanites, o DLSS que ele não vai ter nessa 1060, Ray Tracing. Então vai ser um máximo, não máximo. E se você colocar o jogo numa configuração meio mesclada, algumas coisas no máximo, outras no baixo, para você tornar o jogo mais otimizado para jogar, por exemplo, um competitivo, eu particularmente na configuração que eu gostava de jogar, eu chegava numa média de 100, 120 FPS, só que com oscilação. Não é um jogo que é dinâmico, uma hora tem muitos elementos, outra hora não tem, então vai sofrer bastante impacto nesse sentido. Então, esse é o teste para Fortnite e vamos para o próximo. Forza Horizon é um jogo extremamente bem feito, com gráficos muito bonitos, e o jogo ele me recomendou uma configuração que eu não cheguei a ver qual era quando eu comecei o benchmark. No entanto, essa partida que vocês estão vendo de fundo, ela não é uma partida gravada, ela é um benchmark do próprio jogo. Então, no final ele me mostrou que estava na qualidade média e você vê que o jogo ainda fica extremamente bonito, Full HD, e você vai conseguir essa média de 60 FPS, tornando o jogo extremamente jogável para essa placa de vídeo. Então, ponto relativamente bem positivo para Microsoft. Então, The Witcher é um jogo que a grande maioria dos players gosta, é um jogo que divide muitas opiniões a respeito do seu gameplay, eu particularmente gostei bastante. Esse jogo ele recentemente sofreu, vamos chamar de um rework, eu não sei se seria a palavra adequada, mas ele se tornou muito pesado pela implementação do Ray Tracing, pela melhora dos gráficos, então foi feito um retrabalho nele para tornar ele de próxima geração, e muitas pessoas simplesmente não gostaram disso. A gente não pode ligar o traçado de raios, que seria o Ray Tracing nessa 1060, senão ela basicamente fritaria. E todo o teste foi feito com FSR ligado e variando a sua parte gráfica. Então, se você quiser rodar um The Witcher 3 no Ultra, já esquece que essa não é a placa para você. Ela vai rodar com a média de 30 FPS e para você poder alcançar seus 60, 50 FPS nativo e conseguir ter uma gameplay no mínimo sustentável, você conseguir fazer alguma coisa, você vai ter que deixar seu jogo aí no médio para baixo. O gráfico ele não vai ficar bonito, essas coisas vai ficar aquele meio borrado, mas você vai conseguir jogar. Se a ideia é jogar, você vai conseguir.
Mais rápido! Já sofremos tudo que é tipo de punição. Bruxo, você libertou a gente da fera. São tamanho dos homens. Não preciso dizer nada. Vamos! Um dos maiores jogos, basicamente um jogo que ainda tem um público extremamente grande, as pessoas sempre estão reinventando alguma coisa para fazer nele, é o GTA V. E nessa placa não vai ser diferente. Você colocar literalmente tudo no máximo para utilizar o gráfico Full HD, você não vai conseguir um desempenho melhor aí do que seus 30 FPS não, você vai ficar com o seu desempenho mais ou menos aí. O gráfico vai ficar muito bonito, no entanto você vai ficar com a gameplay um tanto quanto prejudicada, vai parecer que você está jogando no PlayStation 3 na época do lançamento. A partir do momento que você muda muitas coisas para a casa do normal, com algumas no alto para dar uma diferenciada, porque você tem muita opção de personalização nos gráficos, aí o seu jogo vai alcançar os 60 FPS e vai ficar mais ou menos nessa linha. Então, caso você queira comprar para jogar GTA Online, ou jogar a história que você nunca jogou, ou até mesmo esses roleplays que as pessoas gostam, é uma placa que ela vai rodar tranquilamente seu jogo. Agora vai depender também a quantidade de modificações que você vai fazer nele, mas tem ideia que é mais ou menos isso. Você do normal você ainda tem a opção baixo, então você consegue melhorar o desempenho. Starfield chegou aí no mercado causando um reboliço, dividindo literalmente muita opinião. Muitos amaram, outros simplesmente não gostaram do jogo. Então a gente já começa aí com gráficos extremamente detalhados, muito bonito. Quem fala mal do gráfico desse jogo não sabe do que está falando, porque não tem como realmente. Graficamente falando, o jogo ele é espetacular. E na 1060 a gente está aí com a média de 30 FPS, rodando basicamente com tudo no baixo. Então, FSR ainda desligado, a gente pode dar uma melhorada nessa com a parte de renderização. E ocorre que eu segui gameplay na parte do mundo aberto e afins, não fui na cidade principal, mas naquele trecho ali do começo, e a média geral sempre foi essa, nessas condições. Aí você pode procurar alguns modos para melhorar o desempenho, seja de FSR 3, diminuir a resolução, você também tem como fazer, como tem essa opção, né? Mas na parte meio que crua, sem modificar, natural, esse foi o resultado que eu consegui. Então 30, 40 FPS. Dá pra jogar? Dá pra jogar. O jogo aparentemente ele é bastante estável inclusive. Mas é isso. Vamos para o próximo. Geppetto's puppet. We need your help. Lies of P é um jogo que particularmente me surpreendeu bastante. Você consegue ter um gráfico extremamente bonito, bem polido, e em Full HD com configurações no máximo, você segura ali seus 60, 75 FPS tranquilamente. Vai depender do cenário. Se o cenário for mais aberto, ele vai consumir um pouco mais, mas que se torna um jogo, eu acredito que seja bem otimizado, porque a 1060 é uma placa de 7 anos atrás, e 8 na verdade. E esse é o resultado, um jogo bem otimizado, que vai rodar bacana, Full HD, se tiver monitor de 75 vai ser show de bola, e é isso.
progresso a uma distância segura. Just Cause 4 é um jogo que tem muita destruição de cenário, então ele se torna um jogo relativamente instável, dependendo da quantidade de elementos que você vai ter em tela, vai ser um jogo que vai consumir mais ou menos desempenho do seu computador. Então aqui nós temos uma configuração, mais ou menos tudo no médio, Full HD, o jogo ainda fica bem bonito, os gráficos eles são bacanas, e você tem uma média de 50 a 60 FPS, já em mundo aberto, que é uma coisa relativamente boa, afinal essa é a grande maior parte do cenário que você vai ficar. Então, caso seja de interesse ou seja um padrão para você analisar, tá aí o desempenho da 1060 em Just Cause 4. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse resumo, dessa análise. Foram basicamente 15 jogos que foram testados para esse ano, caso você queira adquirir, ou uma RX 580 que tem um desempenho ali relativamente semelhante. Então deixe já seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e até a próxima.